Você já percebeu que muitas vezes parece que estamos vivendo no automático? Não é que sejamos incapazes, fracos ou ignorantes. É que fomos treinados pouco a pouco, silenciosamente, a não questionar. E essa domesticação não é algo que acontece de um dia para o outro. Ela acontece nos detalhes, na rotina, no costume, naquela sensação de que tudo tem que ser normal, mesmo quando não faz sentido nenhum. Hoje eu quero falar com você sobre a população adormecida. Não porque somos preguiçosos, mas porque fomos condicionados assim. E talvez, só talvez, seja a hora de acordar. 1. O ciclo que entorpece. Acordamos cedo demais, dormimos tarde demais, trabalhamos mais do que vivemos. E nesse meio tempo, perdemos o essencial. A capacidade de parar, respirar e pensar. Vivemos no piloto automático. Mesmo quando algo está errado, a gente continua. Mesmo quando o coração pesa, a gente não muda nada. E é assim que a domesticação começa, com a aceitação silenciosa de uma vida que não escolhemos. 2. A ilusão do controle. Nos ensinaram que ser adulto é cumprir obrigações, que felicidade é algo para depois, que descanso é luxo, que questionar é falta de respeito. Nos colocaram coleiras invisíveis. E o mais assustador é que muita gente nem percebe. Por fora vivemos livremente. Por dentro, somos como animais treinados a repetir padrões. Você já reparou que a maioria das pessoas tem medo de pensar diferente? Medo de mudar, medo de tentar, medo de ser quem realmente é. A domesticação funciona assim. Ela transforma medo em rotina e rotina em destino. 3. O peso da sociedade que exige, mas não explica. Crescemos ouvindo o que devemos fazer: estudar, trabalhar, produzir, consumir. E calar. Ninguém explica por quê. Ninguém questiona se tem sentido. Ninguém pergunta se isso faz bem. E assim, a sociedade molda a gente como argila. Tira nossos instintos mais profundos. Nos transforma em robôs sociais, agradáveis, previsíveis, obedientes. 4. A tecnologia como tranquilizante. Hoje, a gente não precisa mais ser algemado. A gente só precisa ser distraído. E somos, o tempo todo. O celular virou a coleira mais eficiente já criada. Ele nos mantém ocupados, entretidos, anestesiados. Enquanto isso, as horas passam, os dias passam, a vida passa. E a pergunta é: quando foi a última vez que você ficou consigo mesmo, em silêncio, sem nenhum estímulo? Quando foi a última vez que você olhou para a sua própria vida e perguntou: isso aqui é mesmo o que eu quero? 5. A educação que não ensina a pensar. A maioria das pessoas sai da escola sem saber lidar com a própria mente, sem saber como lidar com emoção, sem saber como lidar com frustração. A escola nos ensina o mundo, mas não nos ensina sobre nós mesmos. E pessoas que não se conhecem são fáceis de controlar, fáceis de manipular, fáceis de domesticar. É assim que surge a população adormecida. Pessoas formadas, mas não despertas. Pessoas inteligentes, mas desconectadas de si. Pessoas vivas, mas vivendo no escuro. 6. A corrida que nunca acaba. E o mais curioso é que passamos a vida correndo atrás de algo que nunca chega. Dinheiro, status, validação, reconhecimento. Quando pensamos que conseguimos, já tem outra meta, outro padrão, outra cobrança. Somos animais de estimação do sistema, correndo atrás do osso invisível. E a cada dia, vemos gente cansada, exausta, emocionalmente destruída, mas incapaz de sair da corrida, porque ninguém nos ensinou a parar. Ninguém nos ensinou a respirar. Ninguém nos ensinou a pensar com calma. 7. A dor de acordar. Acordar não é confortável. Acordar dói. Dói porque a gente percebe quanto tempo perdeu. Dói porque a gente enxerga as mentiras que acreditou. Dói porque acordar significa assumir responsabilidade pela própria vida. E muita gente prefere continuar dormindo. É mais fácil, é mais seguro, é mais previsível. Mas existe um detalhe. Dormindo, ninguém vive de verdade. 8. A consciência como ato de rebeldia. Hoje em dia, pensar por conta própria é um ato revolucionário. Perguntar por quê é quase um crime social. E viver de forma autêntica. Isso sim é uma ameaça para qualquer sistema que depende de pessoas anestesiadas. A população adormecida não é burra. Ela só está cansada, sobrecarregada e acostumada com o mínimo. Mas a consciência desperta é perigosa.
Porque uma pessoa consciente questiona, e uma pessoa que questiona rompe correntes invisíveis. 9. O primeiro passo para acordar. Não existe fórmula mágica, não existe guru, não existe manual. Acordar começa com uma pergunta simples: estou vivendo a vida que eu quero ou a vida que esperam de mim? A partir daí, uma coisa muda. Talvez pequena, talvez gigante, mas muda. Acordar é um processo, e cada pensamento sincero é um passo. 10. O fim da domesticação começa em você. A domesticação não acaba no mundo, ela acaba dentro de você. No dia em que você decide se observar, no dia em que você decide parar de se calar, no dia em que você decide tomar decisões e não apenas seguir fluxos. Acordar é escolher viver com consciência, é recuperar o controle da própria mente, é recusar a passividade, é voltar a sentir a própria força. E o mais importante, acordar inspira outras pessoas, porque consciência é contagiosa. Se você chegou até aqui, significa que algo dentro de você já está despertando. Algo que não quer mais viver no automático. Algo que não aceita ser domesticado. E eu espero de verdade que esse vídeo tenha acendido alguma coisa em você. Um questionamento, uma reflexão, uma vontade de mudança. Porque no final das contas, o mundo só desperta quando as pessoas despertam. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha. Assim você ajuda mais pessoas a acordarem também. E você fortalece ainda mais esse trabalho. Meu muito obrigado de coração.